Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Hoje nós vamos trazer várias histórias sobre Brasília. Fica aí que você vai curtir todas elas. A nossa convidada se chama Cristina Roberta e foi a proprietária dos locais, um dos locais mais badalados dessa cidade e revelador. Seja bem-vinda ao Ponto Certo. Muito obrigada, Érica. Boa noite. Vamos conversar? Vamos conversar. E a nossa conversa vai ser assim, bom demais. Bom demais. Vamos falar sobre o bom demais? Sim. Vamos conversar. Para quem não conhece Brasília, o Bom Demais foi um cenário em Brasília. Eu acho que um dos primeiros palcos a abrir as suas portas para as grandes revelações que vieram a despontar no cenário da música nacional. Me conta aí, as pessoas, aliás, conta para quem está nos assistindo, quem é que estava lá? Quem é que saiu de lá? Então, o Bom Demais, ele começou em 1984. Então, numa época em Brasília, era uma efervescência, né, musical. Brasília foi berço, né, de um movimento do rock, do choro, da música de um modo geral. E nesse momento, né, tinha acabado de acontecer os concertos cabeça, que também era uma coisa fantástica, que era um concerto ao ar livre, que as pessoas todas se apresentavam, a gente sentado no chão, no meio das quadras, e de repente no meio disso aparece o Bom Demais. Eu comecei a fazer o Bom Demais, que era, por incrível que pareça, um restaurante de comida natural durante o dia, e de noite, né, a gente dizia que ele ficava sobrenatural, porque era palco de muitos experimentos. Então, e por lá passou Renato Matos, que é uma fábula em Brasília até hoje, né? Está aqui hoje, foi inclusive celebrado agora pelo programa do Prêmio de Música. Quem mais passou por Rubi, que acompanhou a Elza Soares até o final da vida dela, que agora ele dava suporte para ela no palco, e Rubi é uma pessoa maravilhosa, um grande artista. Hamilton de Holanda, que é o nosso queridíssimo Hamilton, e o pai e o irmão dele tocavam lá no Bom Demais. Hamilton tocava no Bom Demais, assim, garoto de 10, 12 anos. Era lindo, gracinha. E por lá passou Cássia Eller, né, que fez um sucesso absurdo, né? O Bom Demais explodia de gente qualquer dia da semana. O dia dela era quinta-feira, mas qualquer dia da semana que Cássia tocasse era uma explosão, assim, de todo tipo de gente, da satélite, o povo descambava da satélite para poder ir para um bar ver o show. E o Bom Demais, ele tinha uma coisa assim, não era um bar de música ao vivo, não, era uma casa de shows, por mais incrível que pareça, porque era um prédio simples, né, no meio de uma oficina mecânica, num lugar feio, não tinha nada de bonito ali, e, no entanto, tinha aquela energia fantástica acontecendo. Fantástica, e assim, lotava, né? Lotava. Isso faz parte da minha adolescência, sabe, Cristina? Então eu gosto de relembrar, né? Porque eu estou falando aqui, conversando com você, e vai me passando cenas na cabeça, sabe? Da minha adolescência. Inclusive o pai dos meus filhos, que é músico de ouvido, é um excelente musicista. Foi com ele que eu ia lá no Bom Demais. Ele tinha uma banda em Brasília, então é assim, só quem viveu aqui, né? Porque Brasília saiu de uma ditadura militar, quem nasceu aqui sabe, quem foi jovem aqui sabe o quanto não se podia andar pelas ruas da cidade, a determinada hora tinha que
vir para casa, não podia rodinha de jovens ficar Vamos conversando. Vamos circular. Bem debaixo do prédio, né? E o Bom Demais, ele veio exatamente com essa abertura. Quando teve essa transição, que saiu aí o governo militar, e teve uma abertura. Você sabe que uma coisa interessante, quando eu idealizei o Bom Demais, né, eu queria um restaurante de comida natural, claro, mas quando eu idealizei essa coisa da noite, eu era louca pelo Chacrinha, adorava o programa do Chacrinha. Então eu queria fazer a buzina do Chacrinha em Brasília. E queria ter um microfone aberto, um púlpito, um lugar onde cada um pudesse chegar e falar o que quisesse, fazer o que quisesse, fazer o que sabia fazer, o que queria fazer. E o Bom Demais foi isso, era um espaço onde todo o gênero musical era bem recebido, a poesia era bem recebida, a gente fazia lançamento de filmes, lançamento de livros, encontros, a gente tinha encontros para falar sobre a dificuldade que era por Brasília não ter praia, não ter um grande ponto de encontro, a dificuldade que era namorar em Brasília. Então a gente fazia na noite, as mulheres querem namorar. Aí eu chamava psicólogos e pessoas influentes na época para discutir a questão do namoro. Então tudo isso, o Bom Demais era um espaço para tudo, tinha debates em época de eleição, a gente chamava os candidatos, né? Foi o primeiro bar a fazer isso, a chamar os candidatos para mostrar as suas pautas nas campanhas eleitorais. Então era um lugar... O nome já diz, ele era bom demais. E bom em todos os sentidos, inclusive essa liberdade mesmo. Eu acho que ele foi revolucionário nesse aspecto, da gente viver numa cidade tão fechada, de certa forma, tinha uma vigilância grande, Brasília, e Brasília, né, é uma aeronave. A gente não pode esquecer que é um avião. Um avião. E dentro desse avião, todos os passageiros se conheciam, de uma asa à outra. É verdade. E esse encontro dentro do Bom Demais era realmente uma festa, né? E o Bom Demais, o melhor dele é que ele funcionava de segunda a segunda. De segunda. Domingo à tarde tinha um bloco de carnaval que ensaiava lá, que tá, e até hoje, que chama Cé Dudu, né? Que é aquela loucura domingo de tarde, mas assim, todos os dias tinha alguma coisa acontecendo lá. Tinha casa, assim, eu tinha um músico que tocava lá com muita frequência. O dia que ele não ia, ele ficava telefonando a noite inteira. O que eu estou perdendo? O que está acontecendo aí? O que eu estou perdendo? Porque sabia que alguma coisa ia estar acontecendo. Né? E é isso mesmo. Ele era, assim, um local viciante. Por quê? Por conta dessa liberdade de ser o palco de anunciação de cada desejo interno dessa juventude de Brasília que queria se expressar, e principalmente através da arte, né? Sim. Aqui saíram muitos artistas, assim, fantásticos. A Zélia Duca também, vamos lembrar dela. Zélia. A gente tinha uma outra coisa interessante lá, que era a Calçada da Fama, que os artistas famosos que visitavam, que vinham a Brasília fazer show, a gente levava para poder botar a mão na calçada, e aí oferecia um jantar e uma roda de conversa, e alguns davam canja, pegavam o microfone e davam canja, se apresentavam por lá. Então, Alceu Valença, Nana Caymmi, Toninho Horta, Elza Soares, cantaram no Bom Demais, assim, de canja, de graça. Renato Russo, né, passou por lá, assim, dando canja. Era uma coisa assim, as pessoas, os músicos da cidade iam para lá levando os seus instrumentos no porta-mala do carro. Se chegasse e tivesse como entrar na banda, sabe, participar do show, entrava e tocava. Né? E esse era o mais legal. Era exatamente esse compartilhar. Todos iam para ali, iam com esse espírito de apenas vivenciar a arte. Esse era o melhor. Esse era o melhor do Bom Demais. De ser o palco, assim, cultural da cidade, vamos dizer, né? A gente tinha o Teatro Nacional, mas ele
o Teatro Nacional ele sempre foi muito mais voltado para as peças que naquela época não tinha a frequência que tem hoje, né? Brasília não tinha essa vida cultural, não tinha tantas peças, elas vinham do Rio e de São Paulo e geralmente em temporadas assim determinadas. Agora, eu acho que uma coisa que era interessante do Bom Demais é porque ele era extremamente democrático, porque se você não tivesse dinheiro para consumir, tá, você ficava em volta e você participava, né? Você podia ir para lá sem um tostão, tá, que você ia se divertir. E você ia se divertir do mesmo ia jeito. ver o que estava acontecendo, porque depois que enchia lá dentro, a gente abria o todo, né, porque era um bar fechado com todo, e a gente abria os todos e as pessoas assistiam os shows lá de fora, inclusive a polícia. Às vezes chamavam, né? Tinha show, uma vez teve um show da KSL que chamaram, na época era Rocan, aí chamaram a polícia porque o barulho estava incomodando, os caras desceram da viatura e ficaram lá assistindo, assim, embasbacados, né? Porque a Cássia era de uma magia, né? A Cássia dentro do Bom Demais, acho que o Bom Demais foi o lugar onde a Cássia se sentiu mais à vontade, era a casa dela. Porque ela ficava lá, ensaiava lá de tarde, de noite, ficava lá tocando, e era só amigos, todo mundo muito próximo, e ela ficava muito à vontade, né? E aí era uma coisa que hipnotizava as pessoas. Né? Muito lindo, muito lindo. E Brasília sempre teve essa chaturinha, né? De local residencial, tá muito barulho aqui, tá muito barulho ali. Sempre teve, mas depois desse momento, depois dos anos 90 para cá, eu acho que a coisa piorou. Não é? Piorou mesmo. Piorou muito. Porque aqueles que faziam barulho na cidade, aqueles que eram os primeiros a querer tocar o rock no meio da rua e não sei o quê, ficaram chatos. Agora ficam reclamando de barulho quando tem jovem. Não sabe que uma cidade ela tem que dar liberdade para que todos possam participar dela. Eu acho que a gente precisa pensar muito essa cidade de construção de espaços. Hoje está acontecendo um negócio que eu estou apaixonada, aquele chorinho que está acontecendo ali no Eixão, eu acho fantástico. Assim, a ocupação do espaço público, né, com a música, com a arte, que está sendo muito legal. Né, já que dentro dos estabelecimentos... né, como o comercial está muito próximo do residencial e fica dificultando, sim, né? Então, mas é isso, o Bom Demais deixou saudade. Até hoje eu recebo... Agora eu estou com um restaurante fantástico, né, depois de tudo isso, eu que sou cozinheira, né, no meio disso tudo, além de gostar de arte, de cultura, eu sou principalmente cozinheira. E hoje eu estou fazendo um restaurante de cozinha orgânica, chamado Cura Cozinha Orgânica, dentro do Jardim Botânico, que é assim, o melhor que eu já fiz na minha vida. Para mim, é o que eu tenho de mais apurado. E é muito engraçado, porque eu recebo muito, que eu chamo de as viúvas do Bom Demais. Né? As pessoas que chegam lá cheias de saudade. Olha, eu te conheci no Bom Demais, eu toquei no Bom Demais. Né? Vamos falar sobre essa sua nova empreitada? Porque ela também é boa, muito boa. Ela também é boa. É saudável. Me fala como é que ela surgiu. Então, como eu disse, o Bom Demais foi um restaurante de comida natural. Só que naquela época a gente não tinha a oferta de produtos orgânicos que a gente tem hoje. Uhum. Então, eu fazia comida integral, natural e tudo mais, usando produtos convencionais. E eu tinha essa dívida comigo, mas isso não está completo, isso não está, né, falta alguma coisa. E eu, nesse meio tempo, eu cozinhei, né, fiz buffet, fiz festas, fiz eventos enormes, tive o Bistrô Bom Demais lá no CCBB, tem o Jardim Bom Demais dentro do Jardim Botânico, fazendo a comida que as pessoas estão acostumadas a comer. E eu me devia isso. Gente, eu gosto tanto de cozinhar e eu não faço para as pessoas a comida que eu gosto de vender, que eu gosto de comer. E aí nasceu, né, eu ganhei uma licitação lá dentro do Jardim Botânico, num lugar lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. E aí eu disse, agora eu vou fazer a comida que eu quero, que eu gosto. Né, e tem tudo a ver com o bairro, né? Porque o Jardim Botânico tem
tem essa proposta assim de ser um local mais arborizado e mais próximo do Cerradão mesmo, do Cerradão que é Brasília. Sim, a região é propícia e estar dentro do Jardim Botânico, que eu acho um espaço maravilhoso e que Brasília descobriu muito recentemente, que é lindo e está cada vez mais bonito, foi fantástico. É um lugar assim de uma paz. A gente está ali almoçando e de repente passa um viadinho, sabe? Esses dias ele passou um lobo-guará. Reserva! Você está dentro da reserva. Assim, a coisa mais linda do mundo. O lobo-guará passando e olhando para a gente assim, ele não piscava, com medo que alguém fizesse alguma coisa. Eles é que têm medo da gente. Eles são assustados. Já encontrei lobo-guará também, assim, no meio do cerrado, e ele fica de longe, curioso olhando, exatamente. Então a gente está lá dentro dessa reserva maravilhosa, fazendo uma comida, assim, eu acho fantástica, dos deuses. E hoje... Isso é uma coisa que se tornou assim, eu acho até que já está se tornando uma tradição dentro do Jardim Botânico, que são as famílias com as crianças irem para lá e fazerem comemorações de café da manhã, de aniversário, enfim, é uma festa. Sim. E é uma festa assim, num espaço maravilhoso, né? Porque a gente está assim, dentro da natureza, comungando com ela e de forma a não causar nenhum dano a ela. Isso Sim. que eu acho mais interessante. Sim, com certeza. E o cura, eu acho que ele aperfeiçoou tudo, né? Porque está atraindo um público muito zeloso, né? Zeloso consigo próprio, consigo com você mesmo, né? Como é que consigo próprio, né? E portanto, né, o zeloso também com a natureza. Então, mais até do que os outros espaços que acontecem lá dentro, porque tem a coisa do visitante, turista, aquela, né? O cura, ele concentra o que tem de mais delicado, de mais zeloso, é a palavra, eu acho que está certa ela, de pessoas preocupadas, tá, em cuidado em todo sentido, cuidado geral, né, de não estragar o meio ambiente. São pessoas que estão conscientes, né, do seu papel dentro do planeta, que a verdade é essa. Quando a gente está consciente, a gente respeita a natureza, a gente respeita Gaia, que é a Terra. Que é a Terra. A gente respeita Gaia e todos os habitantes de Gaia. E uma coisa que eu estou curtindo muito, que eu estou descobrindo muito, que hoje o Cerrado, que é um bioma fantástico, está produzindo, gente, coisas que a gente não imaginava que pudesse estar acontecendo, sabe? Então eu tenho um grão de bico plantado aqui no Cerrado, sabe? A gente tem todas as raízes, um monte de frutas, que é um jeito certo de você se alimentar, sabe? De você comer o que a sua região te oferece, né? E essas coisas estão chegando de forma orgânica, em todos os sentidos, né? Porque vai atraindo quem está fazendo, vai atraindo quem conhece quem está fazendo e que vai passando essas informações. E você agora também vai começar a produzir, não é, Cristina? O que você vai depois transformar na comida deliciosa que você faz, não é isso? Sim, isso é mágico. E uma coisa que a gente quer muito fazer ali, está dentro do meu projeto, é ter atividades culturais ali dentro também, de levar palestras, de levar poesia, de levar música, porque dá certo, funciona, claro. E tem a ver. Duas coisas maravilhosas. Uma é se alimentar, e se alimentar bem. E alimentar a alma, né? Alimentar o espírito. E alimentar o espírito, alimentar a nossa paz interior, não é verdade? Sim. Roberta, me fala, qual é o funcionamento lá do Cura? Então, a gente abre de terça a domingo, somente para almoço por enquanto, do meio-dia até as 3 da tarde. A gente serve um menu degustação, um cardápio só para todo mundo,
né? Você só pode escolher que proteína que você quer, se quer frango, a gente trabalha com peixe maravilhoso, ou se é vegetariano. E aí você recebe vários pratos, uma sopa, uma salada, esse prato quente, um chazinho e uma sobremesa. Então, a pessoa que vai comer no Cura, ela tem que ir disposta a ficar ali um tempo. Porque é comer devagar, a desfrutar e a perceber, sabe, o benefício que ela está recebendo. Acontece uma coisa tão fantástica ali, Kátia. 90% das pessoas que vão no Cura se despedem de mim me abraçando. Gente que eu nunca vi, sabe? Gente que eu nunca vi, aparece lá, almoça e quando vai embora me abraça espontaneamente. Realmente. Ou seja, o acolhimento ali é tão grande, sabe? A coisa mesmo, a arquitetura, a natureza, a comida, a energia. E todo mundo se abraça, as pessoas se abraçam muito ali, é um negócio muito bonito. Olha, eu acho que você tem essa energia boa e você vai passando essa energia também para os locais onde você trabalha. Eu estou convencida disso. Que bom. Cristina, nós estamos chegando no final do ponto certo. Passa rápido. Eu não te falei que passa rápido. E eu gostaria que você desse um recado para quem nos assiste aí. Olha, eu fiquei encantada com essa possibilidade. Gostaria que vocês, quando viessem a Brasília, né, buscassem conhecer melhor essa cidade, que é linda. Brasília é uma cidade cheia de ofertas, né, fantásticas, de quebradas que as pessoas precisam explorar. E o Jardim Botânico é um deles. Né? O Cura está lá te esperando. E eu vou estar lá para te abraçar. Cristina Roberto, muito obrigada. Eu amei a nossa conversa. Você não faz ideia de quantas memórias foram levantadas aqui hoje, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito bem. E você que nos assiste, gostou dessa nossa conversa descontraída? Nós falamos um pouquinho da história de quem vive nessa espaçonave chamada Brasília. Até a próxima semana.